O martírio de Policarpo, bispo de Esmirna, relatado na carta da igreja de Esmirna à igreja de Filomélia. A igreja de Deus que reside em Esmirna, a igreja de Deus que reside em Filomélia e a todos os membros da igreja católica que residem em todas as partes. Que a misericórdia, a paz e o amor sejam multiplicados da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Escrevemos a vocês, irmãos, para relatar os fatos envolvendo aqueles que sofreram um martírio, especialmente o bem-aventurado Policarpo, que pôs termo à perseguição, selando-a, por assim dizer, com seu próprio testemunho. Pois quase tudo o que levou a esse desfecho aconteceu para que o Senhor pudesse mostrar mais uma vez um martírio conforme o Evangelho. Pois ele esperou ser traído, exatamente como fez o Senhor, até o fim para que pudéssemos ser seus imitadores, cada um cuidando não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Filipenses 2,4. Pois é uma característica do amor verdadeiro e firme alguém não apenas desejar salvar a si mesmo, mas salvar também todos os irmãos. Abençoados e nobres são, de fato, todos os martírios que aconteceram de acordo com a vontade de Deus, pois devemos ser muito reverentes em atribuir a Deus poder sobre todas as coisas. Pois quem não admiraria a nobreza e a paciente tolerância e o amor de seu mestre? Alguns deles, tão dilacerados pelos açoites que a anatomia de seu corpo era visível, exibindo veias e artérias, resistiram com tal paciência que até os circunstantes se comoviam e choravam. Outros conseguiram tal heroísmo que não emitiram nenhum grito ou gemido, mostrando-nos assim que, na exata hora da tortura, os mais nobres mártires de Cristo já não estavam na carne, mas antes que o Senhor estava ao lado deles e com eles conversava. E entregando-se à graça de Cristo, eles desprezaram as torturas deste mundo, comprando para si, no decorrer de uma hora, a vida eterna. Para eles, o fogo de sua tortura desumana era frio, pois eles tinham diante dos olhos a fuga do fogo eterno que nunca se apaga, enquanto com os olhos do coração fitavam as coisas boas reservadas para os que resistem com paciência. Coisas que nem os ouvidos ouviram, nem os olhos viram, nem entraram no coração do homem. 1 Coríntios 2,9, conferir Isaías 64,4. Mas elas lhe foram mostradas pelo Senhor, pois eles já não eram homens, mas anjos. De modo semelhante, os que foram condenados às feras selvagens suportaram terríveis castigos, sendo obrigados a se deitarem sobre estruturas pontiagudas e punidos com vários outros métodos de tortura, para que, por meio de prolongado castigo, o diabo pudesse levá-los, se possível, à negação de sua fé. Muitas, de fato, foram as maquinações do diabo contra eles, mas graças seja dadas a Deus, ele não prevaleceu contra todos eles. Na verdade, o nobilíssimo mártir germânico encorajou a timidez deles com sua própria paciente tolerância, lutando contra as feras de um modo distinto. Pois quando o procônsul, na tentativa de persuadi-lo, mandou que tivesse dó de sua própria juventude, ele impetuosamente puxou sobre si as feras selvagens, desejando conseguir mais rapidamente a libertação desta vida perversa e desregrada. Diante disso, toda a multidão, maravilhada com o heroísmo da estirpe dos cristãos que amam e temem a Deus, gritou: "Fora os ateus! Procurem Policarpo!" Mas um frígio, chamado Quinto, recém-chegado de seu país, se assustou quando viu as feras selvagens. De fato, ele e mais alguns outros haviam forçado sua exposição voluntária às feras. O procônsul, após muita insistência, persuadiu-o a fazer o juramento e oferecer o sacrifício aos deuses. Por isso, irmãos,
Não louvamos os que se apresentam por sua própria iniciativa, pois o Evangelho não nos ensina a isso. Ao ter notícia do que lhe estava reservado, e o admirabilíssimo Policarpo não se perturbou e desejou permanecer na cidade. Mas a maioria o induziu a ir embora, e assim ele se retirou para uma fazenda não muito distante da cidade e ali ficou com alguns amigos, nada mais fazendo do que orar dia e noite por todos os homens e pelas igrejas espalhadas pelo mundo, como sempre fazia. E enquanto orava, aconteceu que, 3 dias antes de sua captura, ele teve uma visão e viu o seu travesseiro em chamas. E dirigindo-se a seus companheiros, disse: Eu vou ser queimado vivo. Enquanto os que estavam à sua procura continuaram a busca, ele se deslocou para outra fazenda, e imediatamente chegaram os que procuravam. Não o encontrando, prenderam 2 jovens escravos, um dos quais confessou sob tortura. De fato, foi impossível escondê-lo, pois os que o traíram eram de sua própria casa. E o chefe da polícia, que coincidentemente tinha o nome de Herodes, tomou o cuidado de trazê-lo para a arena para que ele pudesse cumprir seu destino de ser transformado num participante com Cristo, enquanto os que o traíram devem sofrer o castigo do próprio Judas. Tomando, portanto, o jovem escravo na sexta-feira por volta da hora do jantar, a polícia, equipada com suas armas de costume, partiu como se estivesse no encalço de um ladrão. E tarde da noite eles chegaram e o encontraram na cama, no andar superior de uma casinha. Mesmo assim, ele poderia ter escapado para outra fazenda, mas não quis, dizendo: Seja feita a vontade de Deus. Assim, quando os ouviu chegando, desceu e conversou com eles, enquanto os que o observavam se maravilhavam com sua idade e constância e se perguntavam por que deveriam haver tanta preocupação de prender alguém tão idoso. Imediatamente, ele mandou que lhe servissem comida e bebida à vontade e pediu-lhes que concedesse 1 hora para poder orar sem ser perturbado. Quando eles consentiram, ele se pôs de pé e orou, estando tão repleto de graça de Deus que por 2 horas não conseguiu se calar, para a admiração dos que o ouviam. E muitos se arrependeram por terem vindo apanhar um velho tão devoto. Quando finalmente terminou sua oração, na qual lembrou todos os que havia conhecido ao longo da vida, os grandes e os pequenos, os famosos e os desconhecidos, e toda a Igreja Católica do mundo inteiro, tendo chegado a hora da partida, ele foi posto sobre um juramento e levado para a cidade. Era um sábado solene, e ali o chefe da polícia, Herodes, e seu pai Nicetas encontraram-se com ele e o transferiram para a carruagem deles e, sentados a seu lado, tentaram persuadi-lo dizendo: Que mal há em dizer Senhor César e oferecer-lhe incenso e tudo o mais para salvar a si mesmo? No início ele não respondeu, mas quando eles insistiram, disse-lhe: Não vou fazer o que vocês estão me aconselhando. Então, quando não conseguiram persuadi-lo, eles proferiram ameaças e o fizeram sair da carruagem tão depressa que, ao descer, ele esfolou uma das canelas. Mas sem se virar, como se nada houvesse acontecido, seguiu rápido em frente e foi conduzido para dentro da arena, onde havia tamanho tumulto que não se podia ouvir ninguém. Mas quando ele estava entrando na arena, veio do céu uma voz dizendo: Sê forte, Policarpo, e faze o papel de homem. Ninguém viu quem estava falando, mas gente de nosso grupo que ali estava ouviu a voz. E quando finalmente ele foi apresentado, a notícia de que Policarpo fora preso provocou um grande tumulto. Portanto, quando foi trazido à presença do procônsul, este lhe perguntou se ele era Policarpo. E quando este confessou que era, o procônsul tentou persuadi-lo a negar a fé, dizendo: Respeite a sua idade. E acrescentou outras coisas que são geralmente típicas dessa situação, tais como: Jure pela fortuna de César, mude de ideia, diga, fora com os ateus. Mas Policarpo, com seu rosto muito sério,
olhou para a multidão dos pagãos sem lei presentes na arena e fez-lhe um gesto com a mão. Depois, gemendo e olhando para o céu, disse: Fora com os ateus! Mas o procônsul insistiu, dizendo: Faço o juramento e eu libertarei, amaldiçoe a Cristo. Policarpo disse: Durante 86 anos eu tenho servido e ele nunca fez nada contra mim. Como posso blasfemar contra o meu rei que me salvou? E o procônsul insistiu, dizendo: Jure pela fortuna de César. Ele respondeu: Se o senhor inutilmente supõe que eu vou jurar pela fortuna de César, como diz, e finge não saber quem sou, simplesmente me ouça. Eu sou cristão. Mas se o senhor deseja conhecer meus ensinamentos sobre o cristianismo, marque um dia e conceda-me uma audiência. O procônsul disse: Tente persuadir o povo. Mas Policarpo respondeu: O senhor eu devo considerar digno de um relatório, pois nós aprendemos a honrar como se deve os governantes e as autoridades nomeadas por Deus, desde que isso não nos cause nenhum dano. Mas nos que diz respeito a essa gente, eu não a considero digna de um discurso em minha defesa. Mas o procônsul disse: Tenho feras selvagens. Se você não mudar de ideia, vou entregá-los a elas. Mas Policarpo disse: Pode chamá-las, pois o arrependimento do que é melhor para o que é pior não nos é permitido. Mas é nobre mudar do que é errado para o que é correto. E novamente disse-lhes o procônsul: Se despreza as feras selvagens, farei que você seja consumido pelo fogo, a menos que mude de ideia. Mas Policarpo disse: O fogo com que o senhor me ameaça queima apenas durante 1 hora e logo se apaga. Mas o senhor não conhece o fogo do julgamento futuro e o castigo eterno que está reservado para os ímpios. Mas por que essa demora? Vamos, faça o que quiser. E tendo dito essas coisas, além de muitas outras, ele insistiu e sentiu inspirado de coragem e alegria, e seu rosto estava cheio de graça, de modo que ele não apenas não se abalou diante do que lhe foi dito, mas pelo contrário, o procônsul ficou impressionado e enviou seu próprio arauto para o meio da arena a fim de proclamar 3 vezes: Policarpo confessou ser cristão! Quando o arauto fez esta proclamação, toda a multidão de pagãos e judeus de Esmirna gritou com incontrolável raiva num grande alarido: Este é o mestre da Ásia, o pai dos cristãos, o destruidor de nossos deuses, que ensina muitos a não oferecer sacrifício e cultos de adoração. Assim, eles se expressavam, gritando e pedindo que o asiarca Felipe soltasse um leão contra Policarpo. Mas ele disse que não podia fazer aquilo porque havia encerrado os esportes envolvendo feras. Então eles decidiram gritar em coro pedindo que Policarpo fosse queimado vivo, pois era necessário que se cumprisse a visão que ele havia tido enquanto orava e que seu travesseiro se punha em chamas. Foi quando ele se dirigia aos fiéis que o acompanhavam, dizendo: Eu vou ser queimado vivo. Então essas coisas aconteceram com tal rapidez, mais rápido que se pode contar. A multidão, com uma pressa enorme para recolher lenha e gravetos em oficinas e nos banhos, e os judeus particularmente zelosos, como de costume, em ajudar nessa tarefa. Quando o fogo estava pronto e Policarpo se havia despido de todas as roupas e desatado o cinto, ele tentou tirar seu calçado, embora já não tivesse habituado a fazê-lo, porque cada um dos fiéis sempre competia com os outros para ver quem seria o primeiro a tocar seu corpo. Pois eles sempre foram honrados, mesmo antes do martírio, por sua vida santa. Então, imediatamente, eles dispuseram ao redor dele o material preparado para a pira. E quando estavam prestes a também pregá-lo, ele disse: Deixe-me como estou, pois aquele que me permite suportar o fogo também me dará força para permanecer imóvel sobre a pira, sem a garantia que vocês desejam dos pregos.
Assim, eles não o pregaram, mas o amarraram, e com as mãos atadas atrás das costas, como um nobre carneiro, retirado de um grande rebanho e preparado para o sacrifício, um holocausto pronto e aceitável a Deus. Ele ergueu os olhos para o céu e disse: Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de teu bem-amado e abençoado servo Jesus Cristo, por meio do qual nós recebemos pleno conhecimento de ti, o Deus dos anjos e dos poderes e de toda a criação e de todas as espécies de justos que vivem na tua presença. Eu te bendigo, porque me considerastes digno deste dia e hora, para eu tomar meu lugar nas fileiras dos mártires, tomar minha parte na taça de Cristo, visando a ressurreição para a vida eterna da alma e do corpo, na imortalidade do Espírito Santo, entre os quais eu possa ser recebido neste dia como um sacrifício rico e aceitável, exatamente como tu preparastes e revelastes de antemão e realizastes, tu que és o verdadeiro Deus, sem nenhum dolo. Por isso e por tudo eu te louvo, te bendigo, te glorifico, por intermédio do eterno sumo sacerdote celestial, Jesus Cristo, teu amado servo, por meio do qual a ti seja a glória com ele e o Espírito Santo, agora e nas futuras eras. Amém. E quando ele havia concluído o amém, pondo fim à sua oração, os homens encarregados da fogueira atearam-lhe fogo. E quando a chama irrompeu, nós testemunhamos um milagre. Nós, a quem nos foi dado ver, e fomos preservados para relatar aos outros o que aconteceu. Pois o fogo tomou a forma de um recinto abobadado, como uma vela inflada pelo vento, formando uma parede em volta do corpo do mártir. E lá estava ele no meio, não como carne ardendo, mas como pão assado ou como um ouro e prata sendo refinado numa fornalha. E nós sentimos um aroma doce, como um sopro de incenso ou de alguma preciosa especiaria. Após um tempo, quando os homens malvados viram que seu corpo não podia ser consumido pelo fogo, ordenaram que um carrasco fosse até ele e o trespassasse com uma adaga. E quando ele o fez, uma grande quantidade de sangue saiu dele, de modo que o fogo se apagou e toda a multidão se maravilhou, constatando tamanha diferença entre os descrentes e os eleitos. E com certeza o admirabilíssimo Policarpo foi um desses eleitos, em cujos dias entre nós mostrou-se um mestre e bispo apostólico e profético na Igreja Católica de Esmirna. De fato, cada declaração que saía de sua boca se cumpria e se cumprirá. Mas aquele que é maldoso e ciumento, o adversário da estirpe do justo, vendo a grandeza de seu martírio e de sua vida irrepreensível desde o início, e vendo como ele foi coroado com a coroa da imortalidade e arrebatou uma incontestável recompensa, tramou de tal forma que seu cadáver não pudesse ser levado por nós, embora muitos quisessem fazê-lo e viver ao lado de seu santo corpo. Ele instigou Nicetas, o pai Herodes e irmão de Alce, a pedir ao magistrado que não entregasse o corpo dele, dizendo que, caso contrário, eles abandonarão o crucificado e começarão a adorar este aqui. Isso foi feito por instigação e insistência dos judeus, que também vigiavam quando nós íamos retirá-lo do fogo, não sabendo que sua ignorância, que nós nunca podemos abandonar a Cristo, que padeceu para a salvação de todo o mundo daqueles que são salvos, o inocente pelos pecadores, e tampouco jamais podemos adorar nenhum outro. Pois nós adoramos esse único Filho de Deus, mas amamos os mártires como os discípulos e imitadores do Senhor, e eles o merecem, por sua insuperável devoção a seu próprio Rei e Mestre. Que também nos caiba a sorte de sermos companheiros e colegas
discípulo deles. O capitão dos judeus, quando viu o espírito litigioso deles, colocou o corpo no meio da fogueira e o cremou, como era de costume. Assim, nós, depois, recolhemos seus ossos mais preciosos que pedras de grande valor e mais valioso que ouro, e os guardamos num lugar adequado. Lá o Senhor nos permitirá, na medida do possível, que nos reunamos em alegria e júbilo para celebrar o dia de seu martírio como seu aniversário de nascimento, em memória daqueles atletas que vieram antes e treinando e preparando os que virão depois. Esses são os fatos a respeito do bem-aventurado Policarpo, que, martirizado em Esmirna, juntamente com outros 12 da Filadélfia, sozinho se destaca ainda mais na memória de todos, de modo que se fala dele em toda parte entre os pagãos. Ele não foi apenas um nobre mestre, mas também um distinto mártir, cujo martírio, segundo o Evangelho de Cristo, todos desejam imitar. Com sua paciente resistência, ele superou o perverso magistrado e assim recebeu a coroa da imortalidade. E ele se rejubila com os apóstolos e todos os justos para glorificar a Deus, o Pai Todo-Poderoso, e bendizer nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador de nossa alma e timoneiro de nosso corpo e pastor da Igreja Católica espalhada pelo mundo inteiro. Vocês, na verdade, pediram que esses fatos lhes fossem relatados mais detalhadamente, mas por ora fizemos um breve relato deles por meio de nosso irmão Marcião. Depois que tomarem conhecimento desses fatos, enviem esta carta aos irmãos de outras partes, para que eles também possam glorificar o Senhor, que faz suas escolhas entre os seus próprios servos. A eles que, por sua graça e generosidade, pode nos trazer seu reino eterno por meio de seu servo, o Filho único Jesus Cristo. Seja a glória, a honra, o poder, a majestade por todos os séculos. Saudações a todos os santos. Os que estão aqui conosco os saúdam, assim como Evaristo, que escreveu isto, com toda a sua família. O bem-aventurado Policarpo foi martirizado no segundo dia da primeira parte do mês de Xantico, no 7º dia antes das calendas de março, um grande sábado, às 2 horas da tarde. Foi preso por Herodes, quando Felipe da Trália era sumo sacerdote e Estácio Quadrato procônsul. Mas no eterno reino do nosso Senhor Jesus Cristo, a ele seja dada a glória, a honra, a majestade e o trono eterno, de geração em geração. Amém. Felicidades, irmãos, a vocês que vivem de acordo com a palavra de Jesus Cristo, segundo o Evangelho, a quem seja dada a glória a Deus, Pai e ao Espírito Santo, para a salvação de seus santos eleitos. Assim como o bem-aventurado Policarpo sofreu o martírio, que nós também, seguindo suas pegadas, tenhamos a sorte de nos encontrar no reino de Jesus Cristo. Essas coisas copiou as Gaio dos escritos de Irineu, discípulo de Policarpo. Ele também conviveu com Irineu, e Sócrates transcreveu tudo isso em Corinto a partir de uma cópia de Gaio. A graça esteja com todos vocês. Eu, Piônio, transcrevi esse texto a partir da mencionada cópia, depois de procurá-la de acordo com uma revelação do bem-aventurado Policarpo, que me apareceu, como vou explicar em seguida. Junto tudo isso que já estava quase desfeito pelo tempo, a fim de que o Senhor Jesus Cristo possa me levar com os seus eleitos e a seu reino celestial. A ele seja dada a glória com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, pelos séculos dos séculos. Amém. Outro epílogo no manuscrito de Moscou. Essas coisas copiou as Gaio dos escritos de Irineu. Ele também conviveu com Irineu, que fora discípulo do santo Policarpo. Pois esse Irineu, na época do martírio do bispo Policarpo, estava em Roma e tinha muitos alunos, e muitos de seus excelentes e ortodoxos escritos estão em circulação, e eles mencionam Policarpo, de quem Irineu foi discípulo. Com a habilidade, ele refutou todas as heresias e transmitiu os preceitos eclesiásticos e católicos,
tais como os recebera do santo. Ele também diz o seguinte: certa vez, quando o santo Policarpo se encontrou com Marcião, que deu nome aos marcionitas, Marcião lhe disse: você nos conhece, Policarpo? Ao que Policarpo respondeu: eu conheço você. Conheço o primogênito de Satanás. E este fato também é mencionado nos escritos de Irineu, que no dia e na hora em que Policarpo fora martirizado em Esmina, Irineu, estando na cidade de Roma, ouviu uma voz como a de uma trombeta dizendo: Policarpo sofreu o martírio. Desses escritos de Irineu, então, como dissemos antes, Gaio fez uma cópia, e dessas cópias Isócrates fez outra em Corinto, e eu, Piônio, novamente, a partir das cópias de Sócrates, escrevi de acordo com a revelação do santo Policarpo, quando a procurei e as resgatei quase desfeita pelo tempo, a fim de que o Senhor Jesus Cristo possa me levar com seus eleitos a seu reino celestial. A ele seja dada a glória com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, pelos séculos dos séculos. Amém.